Tchanã! Ao vivo! Na live da hora nona! Que bênção! E hoje o convidado especial, Pastor Paulo Cabral, top das galáxias, do Rio Grande do Sul, pastor da Igreja Batista Passo da Areia e é também presidente dos Pastores Batistas do Rio Grande do Sul. É um gaúcho! Tchê! Gaúchão top, hein? Gente boa, inteligente, pastorzão, tá fazendo um excelente trabalho, principalmente com discipulado e pequenos grupos, multiplicadores na igreja dele. E ele vai estar conosco aqui nessa noite, batendo um papo, vai ser uma bênção, porque ele é fera. Ele está agora num congresso lá na igreja dele sobre as questões lá de preconceito e feminino e tal. Congresso bem interessante, eu estava acompanhando agora há pouco no YouTube da igreja dele. E assim que terminar lá, ele vai entrar aqui com a gente, pastor Paulo Cabral, do Rio Grande do Sul, aumentando mais ainda o nosso leque de atuação. Já teve pastor de Minas, do Rio, de São Paulo, do Nordeste, né? Já teve dos Estados Unidos, já teve da Europa. E agora um gaúcho do Rio para representar os gaúchos. Baguri, tri! Boa noite, meu amigo Manu. Beleza, meu brother? Que alegria estar contigo aí no teu Pô, canal, alegria toda no teu minha, perfil. cara. Parabéns pelo trabalho. Tava acompanhando aí no YouTube. Cara, Sim, muito legal esse bate-papo com as mulheres aí, hein? sim, sim. Hoje foi o tema sobre Muito, violência contra a mulher, né? A responsabilidade da igreja no combate à violência contra a mulher. Um tema cara, relevante, né? muito top. Faz um resuminho aí pro pessoal do que rolou hoje aí, que foi muito Então, legal. hoje a gente chamou aqui uma delegada e uma psicóloga, né? Para falarem conosco sobre violência contra a mulher. Então, elas abordaram, né, as dificuldades, por que as mulheres têm tanta dificuldade em denunciar o seu agressor, né? Então, elas deram uma abordagem psicológica, né? Enfim, por exemplo, a delegada falou que tem pesquisas que dizem que levam 10 anos para uma mulher chegar a uma delegacia, né? Ela sofre 10 anos sozinha em casa, né? Em média. Então é Uau. uma coisa absurda, né? A Aline falou, né, que muitas mulheres ficam com uma codependência, têm medo de denunciar, né? Falamos também sobre o impacto que a violência doméstica causa na formação dos filhos, né? Aquilo pode estar replicando um comportamento destrutivo no futuro, pode estar, inclusive, também criando um ódio, né, dos filhos contra dos filhos contra o pai, né? Crescem revoltados com o pai, né? Falamos sobre os canais, né? Como fazer denúncia. Hoje pode ser feita de forma anônima, de forma online, via WhatsApp, né? Enfim. Então foi uma live bem bacana para a gente discutir o assunto, né? Criar uma cultura de respeito à mulher, de paz, né? Uma cultura sem violência contra a mulher, né? Então a gente tem que falar sobre isso, né? Tem que falar sobre isso na igreja, na escola, nos diferentes ambientes, né? Que legal, cara. Muito top. Mas fala aí pra gente agora sobre você, sobre sua vida, sua história, onde você nasceu, onde você cresceu, como que foi sua conversão, o seu chamado, o início do seu ministério, os caminhos por onde Deus te levou até estar aí na igreja em Passo da Areia, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Faz um breve resumo para o pessoal te conhecer melhor e conhecer também um pouco da sua história. Bacana, bacana, Manu. Eu sou, né? Eu costumo dizer que eu sou um improvável, né? Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, no litoral, numa cidade pequena chamada Osório, né? Nasci numa família disfuncional, né? Meus pais muito cedo se separaram, né? Eu fiquei morando com vô materno, vô paterno, com a mãe, sabe? Fiquei pulando de galho em galho enquanto era criança. Cresci, né? Enfim, daquele jeito, né? Como foi possível, sem muita base familiar, etc. Não fui criado numa família cristã, né? Numa família, enfim, cristã. Minha mãe era uma pessoa afastada de Deus, né? Revoltada com a vida, com Deus, com Agora tudo. pode acender aqui em cima. E aí, quando eu tinha 18 anos, eu me converti.
né? Com 18 anos eu conheci Jesus, né? Num trabalho missionário, uma plantação de igreja, né? Uma pequena igreja lá na minha cidade, um trabalho missionário que estava iniciando. Me converti lá com 18 anos. Com 20 anos, né? Me senti chamado por Deus para o ministério. Daí saí da minha cidade, fui estudar em Porto Alegre, fui fazer seminário, teologia lá, enfim. Com 24 anos, assumi a Igreja Batista do Passo da Areia, né? Antes disso, com 23, eu me casei, né? Me casei com Ana Paula, já somos casados já há 22 anos, né? Me casei com 23. Cara, você também tem uma Ana Paula aí, que massa! Tenho Ana Paula e 2 filhos, a Sara e o Miguel. Ana Paula é o 20, melhor Miguel, nome que pode ter uma esposa, é Ana Paula. É, verdade. E aí, né, acabei pastoreando a igreja, né? Cheguei aqui no Passo da Areia, era uma igreja pequena, uma igreja antiga, que tinha 50 pessoas mais ou menos, né? Uma capela pequena de madeira, enfim. E ali nós começamos o nosso ministério, né? Começamos ali, e eu estou nessa igreja já há 22 anos, né? Aliás, há 21 anos. 21 anos eu estou nessa igreja, né? Então, Rapaz! eu vi a igreja se desenvolver, crescer, né? Hoje nós temos aqui cerca de 600 e poucos membros, né? Quando chegamos aqui éramos 50, né? Nesse período também de 20 anos nós plantamos igrejas, formamos pastores, formamos missionários, enfim, vivemos, né, o nosso chamado de forma intensa, né? Criamos uma ONG, temos trabalho social, né? Temos uma ONG já há 10 anos fazendo trabalho social na cidade. Enfim, viemos missionários para outros países, aqui no estado, para fora do estado, plantamos igrejas, enfim. Fizemos muita coisa, muita aventura com Deus, né? Corremos muito risco, fizemos muitos trabalhos, né, desafiadores, né? Então eu digo que eu sou improvável, que Deus um dia olhou para mim, né? E apesar de mim, das minhas imperfeições, limitações, dificuldades, Deus me chamou para fazer algumas coisas que só foram possíveis ser feitas pela misericórdia e graça de Deus. Verdade. Que história bonita, cara. Que bênção. Então aí é o seu primeiro ministério, de fato? Primeiro ministério. A única igreja que eu pastorei até hoje foi o Passo da Areia. Nunca pastorei Primeiro e único. Rapaz, que coisa boa. 21 anos aqui nessa igreja, né? Então... Qual que é o segredo, cara? Para ficar tanto tempo na igreja. Sempre que eu tô com um pastor que tem mais de 15 ou 20 anos na mesma igreja, eu faço essa mesma pergunta para tentar entender, porque é muito tempo. Sabe que quando eu fiz 15 anos de ministério, tá, eu me fiz uma pergunta. Deus, será que já acabou? Né? 15 anos, será que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui no Passo da Areia? Né? Enfim. E aí eu entrei num período assim de reflexão, né? De oração, de buscar conselho, de ouvir Deus sobre isso, né? Enfim, será que já tinha terminado o ciclo, né? Em 15 anos a igreja já tinha crescido, já tínhamos feito muitas coisas, né? Enfim, já tínhamos um prédio grande, maior, etc. Enfim. E naquele período ali, Deus me deu uma palavra, que eu acho que foi uma palavra para me continuar, que foi a seguinte: eu ia recomeçar no mesmo lugar. Então, eu creio que para te seguir muito tempo na mesma igreja, tu precisa viver um novo ciclo no mesmo lugar. Né? Tu precisa ter novos projetos, novos ciclos. Desafios, então, porque senão cai na comodidade, aí é tenso. Exatamente. E aí, naquele ano, quando eu estava com 15 anos, ali que eu busquei a Deus sobre se eu devia continuar ou não, eu entendi de Deus naquele período que esse novo ciclo ia nos levar para um novo endereço. E aí nossa igreja foi uma igreja que mudou de novo de endereço. Né? Nós saímos de um prédio próprio que nós tínhamos construído com muito sacrifício, que era um prédio para 250 pessoas, para um prédio que cabe 1.000 pessoas. Então a gente mudou de lugar, alugamos um prédio, né? Saímos de um prédio próprio para um prédio alugado, né? Enfim, começamos um novo ciclo. Né? E nós estamos vivendo esse ciclo há cerca de 5 anos. Né? Esse novo ciclo nesse novo local, né? Enfim, um novo bairro, uma nova realidade, mas foi fruto disso, né? De uma visão de recomeçar no mesmo lugar. E eu digo, né? Eu faço uma brincadeira, Manu, que eu sou casado pela 5ª vez com a mesma mulher. Né? Ou seja, porque a gente já casou várias vezes, né? Entre nós, né? Várias vezes tu renova os votos, tu faz novos propósitos, né? Conversa, renova combinações. Né? Então, tu casa de novo com a mesma pessoa. Né? Legal, legal, cara. E a dinâmica dos pequenos grupos, quando que começou aí, como é que foi?
Então, nós começamos o trabalho com pequenos grupos em 2015 também. Né, naquele ano aí que foi o ano assim da minha virada, assim, né, do novo ciclo. Né. Nós aqui trabalhamos ligados àquele movimento chamado Igreja Multiplicadora, que tu conhece bem, né, sabe como funciona. Então nós conhecemos, né, os princípios de Igreja Multiplicadora em 2014. Eu conheci lá num congresso que teve aqui em Santa Catarina, né, eu participei daquele congresso, fui impactado, e ali começou então a gerar no meu coração, né, o desejo de trabalhar com um pequeno grupo, trabalhar com discipulado 1 a 1, trabalhar com formação de líderes, enfim. E aí então nós começamos isso em 2014, né, já se passaram então já aí 6 anos, né, e nós hoje temos cerca de 40 grupos, né, espalhados pela cidade aí em diferentes lugares. Né. 40 PGMs. 40 PGMs, né? Que bênção! E também que desafio, que dificuldade. Todos eles online, né? Todos eles online. Porque eu não sei como está aí em Vila Velha, mas aqui nós estamos sem culto desde 15 de março. Não tem culto presencial. Mesma coisa. Aqui online. A gente também está tudo online. Tudo online. Então, é uma fase nova, né? Então, a gente teve que fazer PGM online, né? Daí tem aquelas histórias bacanas, o pessoal que não sabia usar Zoom, nem sabia que existia, não sabia como usar, né? Os aplicativos, né? Daí, gente que não tem internet boa, tem que melhorar a internet, enfim. A gente foi se adaptando com isso, descobrindo isso, né? Tem aquelas pessoas que têm mais dificuldade com a tecnologia, né? Que tem que aprender na marra, né? E assim a gente vai fazendo, vai aprendendo, né? Enfim, mas hoje nós conseguimos, né, colocar os grupos para funcionar e praticamente todos os grupos conseguiram, né, se adequar e estão atuando de forma online. Que legal, cara, que legal. Pois é, e você foi preletor no ano passado, se eu não me engano, né, no congresso da Igreja Multiplicadora. Sua palavra foi muito boa, cara. E como é que foi para você essa experiência, assim? Tá servindo de referência para o Brasil, praticamente. Muito interessante essa perspectiva, né? Que você, mesmo com os desafios e tudo, a gente nunca está satisfeito e nunca se acha, né, que pode ser modelo, referência. Mas, de repente, você aparece lá e a sua igreja, o seu ministério, aparecem como uma referência para o Brasil, de relevância e de produtividade na área do discipulado e dos pequenos grupos. Como é que é isso para você, para a sua igreja? Como que a sua igreja percebe isso? Como é que é essa relação aí? Legal. Sabe que a gente nunca planeja assim, virar referência, virar um preletor, né? Nunca teve isso no meu planejamento pessoal, né? E nem sei como isso começou, né? Começou que um dia um amigo me chamou para ir num lugar, daí alguém viu, gostou, chamou para ir em outro, e aí vai. Então, eu não sei nem como começou isso, né? Eu sei que nos últimos 2 anos aí, eu viajei muito pelo Brasil para ajudar a espalhar, né, os princípios de Igreja Multiplicadora, né? Então, eu acabei entrando aí no circuito, né, de preletores. Então, 2018 e 2019, eu viajei muito, cara. Fui para quase todos os estados aí da federação, né? Participar de congresso regional, visitar a igreja, né? Tive que fazer uma adequação aí na minha agenda para poder servir, né? Então foram 2 anos assim de servir, né? Daí peguei no Congresso Nacional, escrevi um livro, né, sobre isso, né, que é Ajustando Foco, né? E aí nós começamos então a cooperar com Jesus, né? Eu costumo dizer que o nosso chamado é para cooperar com Jesus, né? Onde ele quiser, né? Então, é a partir da igreja local. Né? Eu não sou pastor só da igreja local, eu sou pastor do Evangelho, né? Eu sou um pastor de Jesus para ele usar onde ele quiser, como quiser, né? Etc. E uma coisa legal, que aqui na nossa igreja, nesses 21 anos, eu formei uma boa equipe pastoral. Né? Então, hoje aqui, nós temos 10 pastores. Né? Desses 10, 6 são voluntários, né? E 4 remunerados. Então, a gente tem uma equipe legal. Então, quando eu saio, acaba até dando espaço para outros poder servir, pregar, dirigir o culto, né? Então, a gente acaba se ajudando bastante também nisso também. Né? Legal. Eu sou muito adepto desse tipo de visão também, mas nem todas as igrejas têm essa perspectiva, né?
Algumas igrejas ainda têm aquela velha perspectiva de que o pastor é nosso, a gente paga, então ele é nosso funcionário, ele tem que ficar aqui e só aqui. É, Essa, é, sabe mas que... eu também prefiro essa compreensão de que somos pastores no reino de Deus e ele tem Exatamente. liberdade para nos usar. Mas a nossa raiz vai estar sempre fincada numa igreja local, onde a Claro. gente vai atuar de forma mais presencial, mas que a nossa abrangência ministerial, a partir da igreja local, pode alcançar os confins da terra. Problema nenhum com Sem isso. dúvida. Perfeito, assino contigo. É bem assim mesmo, né? Mas aqui a nossa igreja, o pessoal entendeu isso, né? E a gente ensinou e explicou, né? Nós estamos cooperando com a obra de Deus. Cooperando com a obra de Legal. Deus, né? E eu gosto muito dessa expressão, cooperador. Né? Quem faz a Uhum. obra é Jesus, né, cara? É ele que converte a pessoa, é ele que convence, é ele que perdoa, é ele que salva, enfim. Nós cooperamos, né? Às vezes atrapalhamos, né? Mas o nosso desejo é cooperar com Jesus, né? E não atrapalhar. É verdade, cara, é verdade. Às vezes a gente atrapalha. Mas, cara, que legal, que bem legal saber disso e perceber isso aí. Muito interessante. E como é que está sendo para você essa nova experiência agora, como presidente da Ordem aí do Rio Grande do Sul? Quantos pastores tem aí na seção do Rio Grande do Sul? Como que é o trabalho aí? Qual é a sua abordagem? Para que lado você quer caminhar enquanto presidente? Como é que está essa relação aí? Legal. Aqui na Ordem, a nossa seção é uma seção pequena, né? Nós temos cerca de 140 afiliados, né? Ah, é? É uma seção pequena, né? Olha, eu achei que era maior. Mas tem duas sessões aí, não? É uma só? No estado Não, tem todo? duas seções, porque tem uma que é Ah, chamada tá. a Pioneira, né? Que é a Ah, a academia Pioneira, tá alemã, certo. né? Que Que é a pega aí convenção e que uma também parte. tem os pastores da Pioneira, tá certo. Isso. Então, são gaúchos, são 140 pastores, né? E num estado muito grande geograficamente. O É Espírito Santo é um estado muito concentrado, pequeno. né? É, O eu Sul, presido aqui quase 900, cara. uau, né? E aqui no Sul, então, ó, por exemplo, de Porto Alegre a Uruguaiana, que é na fronteira lá com a Argentina, são 600 quilômetros, né? Então, É, é cara. chão, né? O Então, Espírito Santo inteiro, de norte a sul, dá uns 350, não chega nem a 400. se eu for de Torres, que é uma ponta, a Uruguaiana são 800 quilômetros, né? Entre o norte e o sul, lá no extremo, né? Pois Então, é, é um cara. estado grande, é um estado É grande. longe, é grande. É, Eu lembro, eu tive aí em, não sei se foi 2001. 2001 eu tive aí e depois eu estive novamente, acho que foi no início de 2003 ou final de 2002, uma coisa assim. Eu tive uma vez num campeonato, que não sei se você sabe, mas eu era skatista profissional, né? Então eu viajava competindo e fazendo demonstrações e julgando em campeonatos amadores e tal. E e Porto Alegre sempre foi, tem uma galera aí forte no skate, e os meninos aí sempre foram referência, cara. É o que Gordo legal. e o Cida, Rafael Gordo e o Marcos Cida, são dois meninos aí de Porto Alegre, que começaram nos anos 90, vieram em São Paulo, viram como é que os caras faziam, voltaram para lá, compraram a câmera e começaram a produzir vídeos, e eles andavam na Praça da Matriz aí da Olha igreja. só, que E legal. aí fizeram uma marca de skate chamada Matriz, onde o logotipo é aquele cachorrinho. Tem uma estátua de um cachorro, assim, né? Sim, Então sim. eles usam aquele cachorrinho lá da Igreja Matriz e abriram uma loja e fazem grandes eventos. E saiu daí, de Porto Alegre, uma média de uns 6 a 10 skatistas profissionais que foram relevantes, skatistas de ponta no mundo, cara. Que No legal, mundo. cara. Que bacana. Aliás, um dos melhores do mundo hoje em dia ainda é um gaúcho daí de Porto Alegre, que foi apadrinhado por esses dois caras, o Gordo e o Cida, que é o Luan de Oliveira, é um dos melhores Sim, skatistas do mundo, patrocinado pela Nike, saiu daí, daquela pista no IAPI, que eu olha estava aí só. na inauguração daquela pista. Eu moro perto do IAPI, moro perto É dessa pista que mesmo, tu falou, cara. moro perto, Pois é, passo aí eu tive aí seguidamente. na inauguração daquela pista, que é quase uma praça, e aquilo foi Isso, uma mudança de conceito na ideia de pista de skate, sem muita rampa, mas numa ideia de plaza, né, de praças grandes, espaçosas, onde o skatista tem mais liberdade e tal. E foi uma mudança no conceito. Os gaúchos, cara, têm uma parcela de contribuição
muito grande com o skate brasileiro e até mundial. E Legal. tinha aí uma marca em Novo Hamburgo. Novo Sim. Hamburgo tem um tênis de skate chamado Kicks. E tem eu esqueci agora o nome do empresário, fugiu, já tem tanto tempo isso. Mas lá em Novo Hamburgo tem a fábrica de tênis e ele fez uma pista. E eu estive lá numa ocasião que ele fez um campeonato brasileiro profissional e ele deu, pela primeira vez na história do skate brasileiro, foi dado de premiação para o primeiro lugar do campeonato um Ford Ka. Era um carro. Pô, que legal. Foi dado um carro 0 quilômetro para o primeiro colocado. E foi a primeira vez que aconteceu isso no Brasil. Foi um gaúcho aí de Novo Hamburgo que fez. E ele pegou um boi. Vocês têm o costume de fazer o boi no rolete, né? Sim, sim. E durante o dia, na festividade do evento, ele assou um boi no rolete. E os skatistas comeram churrasco e competiram. Foi uma festa, cara. Manu, tu vai ter que voltar aqui então em Porto Alegre no final do ano, porque o prefeito daqui está divulgando, né, que ele vai está construindo já a maior pista de skate da América Latina. Eu estou sabendo. Quem fez o desenho foi o Gordo e o Cida, esses dois brothers daí, que são da minha época, porque eu fui dos anos 90, né? Sim. Então esses caras são meus contemporâneos. E eu sei, eles desenharam, fizeram o projeto, foi aprovado, e vai ser top. Meus amigos de São Paulo vai estar tudo aí. A molecada mais nova, eu não conheço, e eles também não me conhecem, porque eu parei de andar profissionalmente em 2003. 2004 eu já mudei para o Espírito Santo, e minha carreira foi muito curta, mas eu conheço muitos caras e certamente a maioria dos que vão estar aí na inauguração eu conheço e também me conhece. Muito legal isso. Que bacana. Pô, e eu estava animado que esse ano ia ter a Olimpíada, né, com skate, né? Agora foi adiado. Sabe lá para quando, né? Que bacana. Tem uma turma, vou falar porque você provavelmente não sabe disso, e a maioria das pessoas leigas no assunto não sabe, mas existe um grande grupo de skatistas que são contrários ao skate ir para a Olimpíada, sabia? É mesmo, não sabia, cara. A grande maioria dos skatistas profissionais, inclusive, é um debate, é quase no mesmo nível de Calvino e Armínio. Uau! O skate como esporte ou skate como estilo de vida? Essa é a discussão, entendeu? Entendi. Uau. Então tem um grupo grande de skatistas que discordam da ideia de que o skate seja um esporte. E porque eles são contrários à ideia de competição. Porque o skate entre aspas, o esporte individual, entre aspas, mais coletivo que eu conheço, cara. O skate é um negócio, é um movimento, é uma família, sabe? Eu já vi e já fiz também várias vezes em campeonatos. A gente está competindo, teoricamente, um contra o outro, mas quantas e quantas vezes o colega vai lá, dá uma manobra, quebra o skate dele, e eu pego o meu skate novinho e dou para ele fazer a manobra com o meu skate. Mas ele está competindo contra mim, e eu dou, entendeu? Quantas vezes a gente já emprestou tênis um para o outro, skate um para o outro, comida a gente compartilha. O skate é um negócio, cara, é um movimento que produz uma ideia de comunhão. Nada, eu já participei de tanta coisa nessa vida, mas nada para mim ensina e ilustra melhor a ideia de comunhão do que um grupo de skatistas. É um negócio absurdo. Tanto que quando eu converti, fui para a igreja na adolescência, 16 anos, skatista, estilo de vida, andava com skate o tempo inteiro. Tudo que eu fazia de skate, ia de skate para a igreja e tal. Aí um dia numa Unijovem, você lembra da Unijovem, né? Lembro. Eita! Numa Unijovem, o nosso líder da Unijovem foi dar o estudo daquele domingo e era sobre comunhão. Aí ele leu o Salmo 133 e começou a ensinar sobre comunhão, bababá, beleza. Quando ele terminou, ele falou, alguém quer falar alguma coisa? Aí eu levantei a mão, falei, eu quero falar, cara. Eu quero falar o seguinte, que tudo isso aí que você falou é muito bonito. E eu nem sabia que isso estava na Bíblia. Mas a gente já vive isso lá no skate há muito tempo. Mas aqui na igreja, vocês não vivem isso aí não, brother. Me leva a mal não,
mas vocês não vivem não. Sabe por quê? Porque lá no skate é o seguinte, se a gente tem um baseado, todo mundo fuma do mesmo baseado. Se a gente tem moedas, a gente junta as moedas, compra pão e bota ketchup e come todo mundo pão e ketchup, do mesmo pão, do mesmo ketchup. Se a gente vai numa balada, se um ficar para fora, todo mundo sai, porque ou entra todo mundo ou todo mundo fica para fora. E aqui na igreja eu vejo vocês indo para retiro e um monte de gente fica sem ir para o retiro. Eu vejo vocês comendo na cantina e um monte de gente fica sem comer na cantina. Que comunhão é essa, brother? Uau! Nocaute! Deu nocaute no professor. Que barato. Mas que legal, Manu. Tu vai ter que vir um dia me ensinar como andar de skate, cara, que eu nunca andei de skate. Bora! Bora! Na hora! Eu cresci também com esporte, só que meu esporte era outro, né, cara? Eu gostava de vôlei, basquete, então eu joguei muita bola, assim, né? Então, eu também jogo basquete. Skate eu nunca, não sei nem ficar de pé sobre o skate, mas que era pra meu Deus, massa. Da tua fala, eu fiquei inspirado. Fiquei aqui não, nós vamos combinar. Inclusive, o Paulo Cabral, né? Vou preferir te chamar de Cabral. Eu estou preparando, vou gravar uma série de vídeos, o Evangelho, de acordo com as coisas que eu aprendi no skate. Vai chamar Skateologia. Boa! Ah, quero ver. Não perco essa série. Legal. Mas e aí? Então, continua falando aí da sua dinâmica de lidar com os pastores, como é que é a sua realidade aí. Sim. E tal. Legal. Então aqui no estado, como ele é muito grande, a gente criou, né, sessões regionais. Aliás, não é uma subseção assim formalmente, né? Ela é informal. Então, por região, os pastores se encontram, né? E tem café da manhã, tem eventos, fazem assim em média um encontro por mês para ter comunhão, para ter oração um pelo outro, etc. E a ordem, né, faz também os seus eventos em Porto Alegre, né? Então a gente fazíamos, né, todo mês um encontro presencial, um café da manhã, né, com palestrantes. Uma vez por mês tem na capital? Isso. Agora, por causa da pandemia... Cara, mas o pessoal do interior vem porque é muito longe, né? Cara, não vem todos, mas vem uma boa parte, assim, né? Então a gente divulga legal. traz um palestrante legal, né? Faz um café da manhã na igreja, faz um tempo de edificação, né? Então a gente passa uma manhã junto. E eu creio que o trabalho da ordem, ele é um trabalho de promover relacionamento, né? Sabe que eu creio muito no mentoreamento, mas o mentoreamento, ele é algo que depende de uma empatia mútua, né? Do discípulo com o mentor, do mentor com o discípulo. Então, esses encontros, eu tenho a expectativa que gere uma aproximação de A e B, para que A e B queiram, né, um mentorear o outro, um caminhar com o outro, um ser amigo do outro, né? Então, legal. A gente tem procurado fazer isso, né? Fazer um reino de amigos, né? Eu uso sempre essa frase: o reino de Deus é um reino de amigos. Hans Burke. Viu? Então a gente precisa criar isso, né? Espalhar isso, né? Fazer amizade, né? Porque pastor normalmente é um indivíduo muito sozinho, isolado, né? Às vezes tem medo de se misturar, de ser, né? De perder suas ovelhas para o pastor do lado, né? Então a gente tem que criar amizade entre eles, para que possa haver confiança, para que possa haver apoio, para que possa haver mutualidade, né? Então é isso que a gente tem procurado fazer, promover encontros para aproximar pessoas, né? Por vezes também trazemos as esposas juntos, né? Daí temos uma parte juntos, uma parte separada. Legal. Poder aproximar. Vocês fazem retiros dos pastores ou congressos anual? Como é que funciona aí? Nós tínhamos organizado um retiro muito legal para abril. Ia estar aqui o José acompanhado. Mas aqui também. Aí foi tudo cancelado, né? Tudo cancelado. Uma pena. O Edson Klitschk, que é o Klitschk, que é aqui meu vizinho, ele pastoreia aqui do meu lado. Ele também ia estar aqui no nosso retiro de pastor. Ele ia vir. Legal, também. O irmão dele está aí, o Luiz. O Luiz é um amor. O Luiz é um amor de pessoa. Ele foi executivo da ordem aqui no estado. É um cara extremamente querido aqui. Os dois, o Edson e o Luiz, são príncipes. Os caras são especiais demais. É verdade, verdade. Então, nós somos amigos nossos. Então a gente. Mas agora
esses 3 meses de pandemia aí nos deixou meio bagunçado. A gente até fez um encontro online aí com os pastores, convidei lá o pastor João Marcos, de Missões Mundiais, para falar para os pastores, fizemos uma sala no Zoom, ele falou. Agora eu convidei o pastor Silvado para vir falar também para os pastores aqui, ele vai falar no final do mês, né? Então a gente está... Legal, assim, legal. fazendo alguns encontros assim online, mas é sempre, enfim, é diferente, né? Mas é o possível, né? Existe o ideal e o possível. Isso é o possível, né? Não é o ideal, mas é o possível. Sim. Tá fazendo isso, né? É verdade, é verdade. A gente precisa fazer o que pode com o que tem na mão, né? Tem outro jeito. É desse jeito. Meu querido, e como é que foi aí o processo de plantação dos pequenos grupos, essa mudança, como você chamou no título do seu livro, ajustando o foco, esse ajuste de foco te causou alguns desgastes com membros mais antigos da igreja, ou pelo tempo que você já estava na igreja, você já tinha a igreja na mão de uma forma que a coisa caminhou, fluiu e foi bênção, ou você teve um ou outro desgaste, uma ou outra dificuldade? O que você pode relatar para nós? Porque para o nosso lado de cá, principalmente com algumas igrejas mais históricas, mais antigas, os pastores estão tendo muita dificuldade de virar a chave, de dar uma quebrada em alguns paradigmas. Como é que foi isso aí para vocês? Legal. Sabe que em 2014, quando nós começamos isso, eu já tinha 15 anos de ministério na igreja, né? Então eu já tinha uma credibilidade bem expressiva, né? Então isso foi, né, uma coisa que ajudou. Mas eu também resolvi que eu ia trabalhar com quem quisesse, né? E não ia forçar ninguém a fazer o que não queria, né? Então tem pastor que quem está comigo tá, quem é contra vai embora, briga, né? E aí não adianta, né? Então, por exemplo, hoje na igreja, cara, nós temos 650 membros mais ou menos, e eu tenho, sei lá, uns 200 que não fazem parte do BPGM, né? Ok, paciência. Eu não brigo com eles, não mando eles embora, né? Enfim, a gente convive, né? A igreja é um espaço amplo, né? Para que cada um possa ir onde quiser. Mas quem quer, né? Quem se identifica com isso, quem gosta, tem espaço, né? Então eu comecei em 2014 com um grupo protótipo, né? Eu abri um grupo na minha casa, com um líder de treinamento, enfim. Aquele grupo se multiplicou, e aí depois nós seguimos com novos grupos que foram se multiplicando, e assim nós fomos já. E naturalmente foi acontecendo e foi expandindo, amém. Mas muito parecido com a nossa dinâmica aqui. A diferença é que eu tenho 6 anos de ministério e estou aqui nessa igreja que é o meu primeiro ministério como presidente há 5 anos. Então, eu estava muito novo na igreja, a igreja tinha passado um processo complicado, então, assim, eu tive bem mais dificuldade, poucas pessoas aderiram, muita gente questionou e etc, etc. Mas a gente conseguiu, eu fiz o protótipo, passamos 1 ano estudando, aí eu trouxe vários pastores que trabalham com pequenos grupos, com células, uns 20 pastores, o mais top aqui do estado, vieram todos na igreja para dar uma palestra e tirar dúvida do pessoal, por 1 ano. Depois passamos 1 ano no protótipo comigo, e aí formei ali os primeiros líderes, e esse protótipo se multiplicou em 3, e a gente deu continuidade, então a gente está indo, e aí veio a pandemia, deu uma interrompida, mas a gente está nesse processo, entendeu? Apesar de ter poucos e de ser recente, já tivemos a amarga situação que você já deve ter vivido aí também, que é de ter que fechar alguns pequenos grupos, remanejar algumas pessoas, mas isso acontece, é natural. Mas deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu converso com alguns pastores assim, de igrejas muito grandes, que têm muita experiência em pequeno grupo, e todos eles dizem, todo ano, nós multiplicamos grupos e fechamos outros. Né? É normal, o problema, né? é quando tu fecha mais do que tu abre, né? Agora, se ok, pelo menos isso não, amém. Ok, tu tá no processo, tu tá seguindo, né? Porque as pessoas mudam de trabalho, muda de rotina, muda de casa, muda de... Muita coisa acontece ao mesmo tempo para que a coisa permaneça, né? Sim. E por isso que uma coisa importante, muita força na formação de novos líderes, né? É tipo categoria de base, né? Sempre tem que ter gente sendo realmente para assumir um grupo, porque vai ter sempre, é o gargalo, né? É onde a coisa escoa. Você não tem liderança e aí perde força de multiplicação e a coisa vai se esvaindo, né? Então tu precisa ter sempre
gente na fila, né? Gente sendo preparado para poder multiplicar. Até porque, Perfeito. como tu falou, né? Muitos líderes têm um ciclo, né? O cara é líder por 1, 2, 3, 4 anos, depois ele tem que sair por alguma razão. Né? Então tem que ter gente nova sempre entrando, né? E Tá certo, isso é perfeito. bem importante. Bom, Legal, mas muito legal. nós temos avançado nisso, né? Não é fácil, mas também não é fácil fazer nada na igreja, né, cara? O fácil é tu ficar parado em casa, né, cara? Qualquer coisa que tu queira fazer, vai dar trabalho, vai ter risco, vai ter desafio, vai ter conflito, né? Mas, ok, a gente tem que perdoar, administrar, ter paciência, né? Não esticar a corda demais também, né? E assim você Uma vai... vez uma irmã discordando da ideia, ela falou, pastor, mas como que vai fazer com as pessoas que não querem participar? Vai dar um problema. Eu falei, não, nem todo mundo vem na EBD e nem por isso a gente acabou com a EBD. Nem todo mundo vem no culto jovem, nem por isso a gente para de fazer o culto jovem. Perfeito. Então, a gente faz porque tem que fazer, né? Claro. E tem espaço para tudo, né, cara? Tem espaço para quem quer, para quem não quer, né? Enfim, então é uma questão de... Também, às vezes tem um momento, né? Às vezes o cara não quer agora, mas daqui a muito ele vai querer, né? Daqui a 2 anos É verdade. Então... Cara, eu vivi uma experiência e eu aprendi isso na prática e foi muito legal, foi muito... foi muito gratificante, eu fiquei muito... Lembro que no dia que aconteceu eu falei, caramba, olha que legal. Uma pessoa, cara, que era contra tudo e todos, e negócio absurdo, assim, e eu ficava questionando, Senhor, essa pessoa na igreja tá fazendo o que aqui, meu Deus, só atrapalha, discorda de tudo. E nas minhas orações eu conversava com Deus para dar um jeito naquilo, né? Cara, um belo dia, aquele cara que tava lá, sabe, que eu pensava que nunca ia ajudar em nada, vivemos uma dificuldade muito grande, e não é que foi daquele cara que veio o auxílio que a gente conseguiu vencer a dificuldade. Então, quer dizer, é assim mesmo. É os improváveis, né? Às vezes, onde tu menos espera, surge o improvável ali, que é a resposta de Deus. Tem que saber lidar, tem que saber levar. Quando a pessoa quer ir embora, aí também não tem jeito a gente ficar segurando todo mundo. Claro. Mas, né, a gente procurar manter todo mundo, porque Deus usa em diversos momentos, diversas pessoas que a gente nem imagina. E o contrário também é verdade. Aquelas pessoas que a gente acha que tá com a gente, para todo o tempo, de repente se vira contra você e te causa uma dificuldade muito grande também, né? Sabe, Manu, um pastor assim que me ajudou muito assim por muitas vezes foi o pastor Silvado, né? Que aqui de Curitiba, né? A gente tem uma amizade, enfim, né? E eu me lembro de um conselho que ele me deu, cara, há uns 15 anos atrás, né? Eu estava no começo do meu pastorado, fazendo lá uma pós-graduação em Curitiba com ele, né? Ele era o meu professor lá. E aí nós fomos conversar um dia, eu disse, professor, me dá um conselho só, que você acha que um pastor precisa fazer para ter um ministério assim, né, saudável, bom, um conselho só. Ele disse, tenha facilidade em perdoar suas ovelhas. Cara, eu esperava que ele fosse falar, sei lá, uma coisa extraordinária, inédita, assim. Ele disse, cara, porque se você tiver facilidade em perdoar suas ovelhas, tu vai estar bem com elas por muito tempo. Verdade, é verdade. Fica ressentido, melindroso, sabe? É verdade, Ele fica, é verdade. né, se sentindo ofendido, muito bom, injustiçado. E aí, cara, isso é um combustível para o conflito, para o litígio, para a carnalidade. Né? Então... Por algumas vezes eu já tive que falar o seguinte, eu quero em dobro o que a pessoa quiser. Se ela quiser ir embora, eu quero em dobro. Se quiser ficar, eu quero em dobro. Se quiser me ajudar, eu quero em dobro. Agora, se quiser me atrapalhar também, eu quero em dobro. Se quiser, eu quero em dobro. Então, vamos que vamos. Você que manda. Manda que eu obedeço. É verdade, é verdade, é verdade. Então, a gente precisa ter essa... Agora, interessante isso, que os melhores conselhos são sempre os mais simples, né? Exato. Eu me lembro um pastor aqui, vizinho nosso aqui da região, que já está na mesma igreja há 30 e... Eu acho que beirando aí uns 35 a 38 anos. São dois. Tem um que está há 30 e tantos e um outro que está há 40 e poucos, bem pertinho aqui de mim. E sempre que eu posso, eu grudo neles para extrair alguma sabedoria, porque os caras, né? Ninguém fica 40 anos na mesma igreja à toa, né? Tem virtude, tem virtude. Cara, e eu não me esqueço, um deles, uma vez eu falei, pastor, qual que é o segredo de ficar tanto tempo na mesma igreja? Porque eu sou muito hiperativo, muito inquieto,
Então, eu ficar 5 anos no mesmo lugar, igual eu estou aqui, para mim é um exercício. Nossa, Deus, me mas a igreja aqui é muito generosa comigo e me libera, e eu prego muito fora, eu viajo, então dá uma placada nessa minha coisa e a gente vai caminhando e temos seguido muito bem, graças a Deus. E aí eu perguntei para ele, como é que você ficou aqui tanto tempo? Aí ele virou para mim, cara, inacreditável, ele falou assim, eu simplesmente não saí. Eu não saí, e aí eu fui ficando, e tem 30 anos. Cara, é verdade, é verdade. Simplesmente Então, não saí, olha que coisa genial, cara. valorize o simples, né, cara? Valorize o simples, né? Sabe que a Muito bom, igreja muito precisa bom. ser simples. Sabe que Verdade. eu tenho descoberto isso agora, mano. Nós estamos, assim, a nossa igreja, nós temos aqui como é que é? Uma cultura aqui interna de fazer tudo assim com muita excelência, com muito preparo, né? Preparar as coisas, fazer o melhor, enfim. E a gente foi descobrindo, cara, faz 3 meses, que nós podemos fazer só o simples, né? Só o simples, acabou. Né? Então a gente tá redescobrindo o valor da simplicidade. Né? Na vida, na igreja, na forma de ser, né? Muito bom. Eu me lembro que no começo da pandemia, aqui em Porto Alegre, nos primeiros 30 dias, assim, mais ou menos, fechou tudo, parou tudo, né? Só abria o mercado, a farmácia, mais nada, né? Enfim. E aí eu me lembro de uma conversa que eu tive com a minha família, né? Nós queremos fazer qualquer coisa elaborada que a gente queira fazer, a gente não pode. A nossa única opção é ir no mercado e vir para casa. Né? Acabou, né? Temos que ser felizes assim. Temos que ser felizes assim, né? E, cara, é possível, né? A gente vai se adaptando, vai descobrindo, vai encontrando alegria nas coisas simples da vida, né? Eu lembro que o mercado era um passeio, era uma alegria. Eu odiava mercado. Pode até gostar do mercado. Cara, é uma alegria o mercado comprar pão, ervilha, leite, cebola. Ai, muito bom, exatamente, cara. Como é que pode, né? Muito bom. Mas, então eu vou inverter agora a pergunta. Já que você está com seus 20 e tantos anos aí de ministério, para um pastor que está começando, eu me considero começando. Porque 5 anos não é nada, estou só começando, né? Eu tenho um pastor aqui que é membro de nossa igreja e ele me deu, cara, o enorme privilégio, porque eu era adolescente, novo convertido, ele pregou, ele já era famosão lá no Rio, e ele pregou numa série de conferências na nossa igreja, lá em Volta Redonda. Era uma igreja muito grande, muito conhecida, o pastor de lá era um medalhão, e esse cara foi pregar lá, pastor Ximenes. E ele, um preletor sensacional, depois ele foi auxiliar do Fanini, na PIB de Niterói, Fanini rodando o mundo e ele lá na PIB de Niterói segurando a onda, um pastorzaço, aposentou, veio morar aqui perto e me deu a honra e a grata surpresa de decidir ser membro aqui de nossa igreja. Então, assim, e ele já era um dos meus mentores, que ele pastoreava aqui perto, e, cara, fiquei muito feliz. E ele completou essa semana 55 anos, cara. Uau. É mole. De Amanhã eu vou tomar... de ministério. Uau. 85 de vida, 55 de ministério, cara. Aí fizemos um vídeo, a família dele organizou um vídeo e tal, homenagem, pá. E, cara, 55 anos é uma preciosidade. Eu bebo demais, eu vou na casa dele direto, e ele gosta de fazer um suco de acerola da fruta e me dá um suco de acerola, e eu fico só futucando ele. Faço uma pergunta, aí ele conta uma história que dura 1 hora. Aí eu faço outra pergunta, mais 1 hora. Cara, é uma fonte de sabedoria, de experiência, maravilhoso. Então, a pergunta para você é, se você pudesse dar um conselho só para quem está começando agora, ou para um pastor jovem, um jovem pastor, qual conselho você daria? Enfim, cara, eu diria que uma coisa é para você ter um ministério assim a longo prazo, né, e poder cumprir bem a tua missão, tu precisa ser alguém automotivado. Né? Alguém que não precisa, né, não depende
né, de fatores externos, de circunstâncias favoráveis, né, de elogios, de incentivos, de palmas para seguir em frente, né? E eu acho que essa automotivação, ela surge na medida que eu sei quem eu sou, que eu tenho uma identidade, né, bem clara em Jesus, que eu mantenho os olhos em Jesus, que eu tenho foco em Jesus, né? E isso vai me alegrando, cara, porque quando eu sou automotivado, eu me mantenho alegre, eu me mantenho em paz, né? E eu tenho visto muita gente que tá sempre correndo atrás de alguma coisa para se motivar, né, cara? Mas quando a gente está com foco em Jesus e a gente consegue se automotivar, eu acho que a gente vai longe. A gente resiste os Legal, dias legal. maus e segue em frente. Então, meu conselho Muito é: bom. seja automotivado. Permita-me a alteração de uma letra nesse conselho e Claro. colocar esse auto com L. Isso, boa. Automotivado, Boa, né? boa, boa, boa. Perfeito. Aprimorou o conselho. É isso aí. Se a nossa, se a Automotivado. nossa motivação estiver naquele, né? Com os Isso. olhos no alto, nas coisas do alto, se a nossa motivação for o Senhor, nada pode nos parar, né, cara? Nada Com dispara. vaia, com crítica, com problema, com desgaste, com perseguição, a gente vai embora. Perfeito, é desse jeito, né? E é isso que a gente tem que fazer, né, cara? A gente tem que mirar lá na frente, mirar lá no futuro, né, cara? E Uhum. olhar para frente com esperança, com expectativa positiva, né? Acreditando que Deus tem coisas boas para nós ali na frente, né? Então, Para as pessoas que se opõem, vamos hipoteticamente aqui agora imaginar um irmão, um crente, batista ou não, membro de igreja, um irmão piedoso, um irmão sincero, zeloso da igreja, da doutrina, mas que seja terminantemente contrário à ideia de pequenos grupos, de células. E o que é que você diria para essa pessoa? Qual é o seu argumento? O que é que você diz nesses casos? então, sabe que eu tô há 21 anos na mesma igreja, né? Eu já tive muito conflito com ovelhas, né? Com líderes, né? Enfim, já sofri muito, né? Conflitos e etc. E eu sou um cara que eu tento fugir ao máximo do conflito, né? Eu sou assim mais conciliador, né? Mas ok, volta e meia a gente tem que passar por alguns conflitos. Então eu aprendi algumas coisas, né, cara? Eu aprendi que eu não posso deixar que os conflitos roubem a minha alegria de servir a Deus. Né? Então, quando tem alguém que é muito contra, que tem uma motivação assim amarga, azeda, eu digo, cara, vamos ser felizes? Vamos fazer uma coisa aqui de felicidade? Né? Às vezes a pessoa tem que ser feliz em outro lugar, né, cara? Ou eu ser feliz em outro lugar também, né? Porque às vezes assim, tu ficar insistindo, né, com algumas pessoas é desnecessário, né, cara? Então, hoje, eu priorizo trabalhar com quem quer trabalhar comigo, né? Quem não está querendo, quem está infeliz, quem está sofrendo também, cara, vamos ser felizes, né, meu? O reino é maior do que a igreja local, né? Então a gente pode ser feliz em outros lugares, né? E Verdade. é isso, né? Eu já tive muita conversa, sabe aquelas conversas longas, intermináveis? Cara, a 90% delas terminaram mal, né? Nossa, nem fala. Então a gente, às vezes, fica também se martirizando, esticando algo que não tem que dizer, cara. Eu aprendi uma coisa, quer ver? Ó? O Brasil hoje gosta muito de discutir política, né? E tem os caras que são da esquerda, da direita, os a favor, os contra, etc. Então eu tenho a seguinte postura, cara, eu não concordo com muita coisa que alguém está fazendo, mas paciência, cara. Se não está no meu poder mudar, azar. Eu fico com a minha discordância para mim, né? Mas deixa lá o cara governar a cidade, o estado, o país, né? Ele foi eleito para isso, então, ok, quando acabar, que venha outro, né? Mas ficar brigando, ficar, sabe, querendo mudar o que tu não consegue mudar, eu acho uma perda de energia, né? Então eu tenho procurado não alimentar essas discussões intermináveis, né? E dizer, cara, às vezes, se não há acordo entre nós, né, vamos ser felizes cada um seguindo o seu caminho, né, em paz e vivendo em paz, né?
É, uma vez eu vi alguém falando, não lembro se foi o Carlito, não lembro se foi o Sidney, não lembro se foi um gringo, não lembro, sinceramente. Alguém falou. Alguém falou, e eu achei muito pertinente. Nessas questões conflituosas, principalmente com membros mais antigos, fundadores, que ficam ali naquela queda de braço com a mudança, com o novo. Foi assim com a bateria, foi assim com a guitarra, foi assim com tanta coisa, né? E está sendo assim agora com a tecnologia, com algumas metodologias, isso é normal. E aí o pastor disse assim, cara, o membro que amar mais o prédio do que a igreja, o membro que amar mais a sua história com a igreja do que a história da igreja de Jesus, ele nunca vai pertencer a esses movimentos de mudanças. Eles sempre serão contrários. Porque a motivação sempre será não apagar a história que está grudada nele, percebe? Então, por exemplo, eu dei uma oferta para a igreja, ou eu comprei, por exemplo, eu comprei o flanelógrafo para o Ministério Infantil e dei de oferta. Só que agora a igreja está querendo comprar um data show para colocar um notebook e passar filmes e atividades mais dinâmicas com os meninos. Aí eu, porque dei o flanelógrafo, eu vou ser contra o data show. Percebe? Por quê? Porque eu coloquei a oferta que eu dei acima do benefício das crianças pelo data show. Então, assim, não é que eu sou contra o data show, é que eu sou contra tirar o flanelógrafo, porque se tirar o flanelógrafo, tira a minha parte de contribuição na história. E aí eu vou ser apagado, e eu não quero que me apague da história. Esse apego emocional com algumas coisas fazem com que as pessoas sejam contrárias. Você acha que procede isso? Não, acho que sim. Acho que as pessoas, né, às vezes têm medo de mudanças, né? medo do novo, né? Às vezes tem medo de serem esquecidas, né? De ficar para trás, né? Então, eu tenho o seguinte, olha, ninguém é obrigado a fazer nada na igreja, né? Você faz se você quiser, você é livre, né? Para fazer o que você quer. Inclusive, Cabral, os remunerados. Claro. Porque tanto eu aqui em Guaranhuns como você aí em Passo da Areia, nós não estamos obrigados, e muito menos pelo dinheiro. A gente está de forma voluntária, não no sentido do voluntariado sem ter remuneração, mas no sentido de voluntariado que a gente quer fazer isso porque foi chamado por Deus para isso. Exatamente, perfeito, é isso mesmo, né? Então, importante isso, né? E também entender que a igreja, ela pode conviver com pessoas diferentes, fazendo coisas diferentes, né? Eu nunca exijo que todos façam tudo que eu quero, né? Cara, eu faço na igreja muita coisa que eu não quero fazer, né? Eu tenho que fazer muita coisa que eu não gosto, mas eu tenho que fazer porque é uma questão de necessidade, né? Então, a gente tem que aprender a conviver com isso, né? Ser mais tolerante, ser mais respeitoso, né? Eu não concordo, mas eu aceito, cara. Se aquilo não é uma coisa que me ofende, assim, severamente, né? Cara, paciência, vamos lá, né? Quanta coisa a gente tem que aprender a conviver com isso, né? Então... Eu me lembro, cara, vou dar um exemplo, assim, prático. Não vou citar o nome para evitar polêmica, mas uma determinada música foi lançada e rapidamente o Ministério de Louvor quis colocar aquela música no culto. Eu me lembro que no meu primeiro ministério, eu passei 1 ano e pouco pastoreando uma congregação antes de vir para cá, Guaranhuns, como presidente, né? E eu lembro que lá, eu recém-formado, cheio de utopia, cheio de teoria na cabeça, não, a gente não pode cantar qualquer música, blá, 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 comprei uma briga com o Ministério de Louvor. Aí tá. Aí agora eu vim pra cá, já um pouco mais amadurecido, o pessoal colocou essa música. Uma música é uma aberração. Pela perspectiva da teologia, uma aberração. Mas pela perspectiva musical, uma música muito legal, cara. Muito. Musicalmente, um musicão. Mas a letra, um fiasco teológico. E aí eles cantaram. Cara, quando eles cantaram no culto, e eu não sou muito hoje em dia de ficar fiscalizando tudo, blá, blá, blá. Cara, eu delego e descanso. Eu vou saber as músicas que eles escolheram lá no culto. Deixa Deus trabalhar. Eu também, cara, eu também. Quando começou aquela música, Cabral, cara, eu abaixei a cabeça no banco e falei, meu Jesus amado, o que esses meninos estão fazendo? Cara, e eu travei assim, ó, meu Deus, e agora? E agora o que eu faço? Cara, quando eu
senti um barulho fazendo há uns 4, 5 bancos atrás de mim, uns 10 a 15 adolescentes abraçados assim, pulando. Cara, numa felicidade, numa alegria que eu não via há muito tempo no culto. E eu olhei, cara, e imediatamente o Espírito me constrangeu, dizendo assim, tá vendo? Você não gostou da música. Ela tem até um erro teológico aqui e ali, mas olha o bem que ela tá fazendo para esses meninos. Deixa esse negócio acontecer, rapaz. Aí não tenta tomar conta de tudo, não. Deixa que eu também trabalho com as coisas erradas. Eu não uso você sendo pecador, também vou usar essa música. Exatamente, perfeito. É desse jeito, né? É desse jeito. A gente... Tem muita coisa na igreja que tem a ver com gosto pessoal, não tem a ver com Jesus, tem a ver com o nosso gosto. A gente fica brigando, eu gosto assim, eu gosto assado, né? É verdade. Eu já tive também as minhas falhas de implicar com música, com não sei o quê, com som. Né? Eu entendi que isso tem a ver muito mais comigo do que com Deus, né? Tem a ver com o meu jeitão, às vezes meio grosseiro, meio tosco, meio, né? Então, ser mais tolerante. Né? Eu aprendi o seguinte, com uma senhora aqui da nossa igreja, que já faleceu, que está hoje na eternidade, né? Ela diz o seguinte, pastor, tem um monte de coisa aqui na igreja que eu não gosto, mas os meus netos, os meus filhos amam, e eu quero que eles sigam o caminho. Eu já estou quase indo para o céu. Então, isso é sabedoria, cara, isso é sabedoria. Eu quero que os meus netos fiquem na igreja, amem Jesus, né? Mesmo que eu tenha que ouvir uma música que eu não gosto, que eu não entendo, que eu não consigo enxergar a letra, mas é isso, né? É amar mais as pessoas do que amar o meu gosto pessoal. Excelente. Eu me lembro de uma história, um pastorzaço que tem aqui na nossa região. Ele contou que lá no início dos anos 90, aquela mudança de guitarra, bateria e tal, e aí eles fizeram um culto temático, e o tema era alguma coisa relacionada ao Nordeste. E todo mundo foi vestido a caráter, com chapéu de couro e tal, e com sanfona. E aí rolou o louvor naquela noite temática, acho que era alguma coisa relacionada a missões, com sanfona. Aí um dos diáconos da igreja, cara, fez um escarcéu por causa da sanfona, que sanfona era coisa de forró, que não devia ter aquilo dentro da igreja, e bababá, marcou reunião, cara, criou uma quizumba para a vida do pastor, um desgaste, um monte de gente saiu da igreja por causa daquilo, azedou o ministério do cara, o cara teve que vir embora. Isso aconteceu no outro estado, o cara veio para cá, para o Espírito Santo, onde ele contou essa história que eu ouvi. Aí ele me disse que o cara estava no leito de morte. Olha que história interessante, Cabral. O cara no leito de morte mandou chamar ele. Eu quero que o pastor fulano de tal venha aqui. Aí os filhos, mas papai, ele está lá no Espírito Santo, é muito longe, paga a passagem, faz o que tiver que fazer, traz ele, eu não posso morrer sem falar com ele. Aí o cara foi comunicado, o cara pegou um avião, foi lá, chegando lá, o cara moribundo, já quase morrendo, pediu perdão a ele e confessou um pecado, e disse que ele não poderia morrer sem confessar aquele pecado, porque ele sentia que aquilo estava travando a vida dele, a vida eterna, né? Sim. E aí ele disse, pastor, eu quero pedir perdão por causa daquele negócio da sanfona. Aquilo era um pecado meu, é porque eu era representante comercial e no sul da Bahia eu tinha uma segunda família, que eu curtia lá um forró. Então toda vez que eu via sanfona, aquele meu pecado me machucava. Eu larguei essa outra família, tô com essa daqui, nunca contei isso para ninguém, mas eu quero te pedir perdão, porque na verdade o erro não foi do Senhor, era o meu pecado, porque aquilo trouxe à tona o meu pecado e eu reagi daquela forma, então quero que o Senhor me perdoe. Olha isso, cara. Que legal, cara. Linda história, maravilhosa. Mas eu já falei isso aqui muitas vezes para muita gente. Olha, tu tá brabo, isso não tem a ver com Deus, não tem a ver com a Bíblia, tem a ver contigo, tem a ver com o teu gosto, tem a ver com a tua mania, né? Então, coloca a tua mania, o teu gosto diante da cruz e segue adiante. Manu, olha só, eu tenho 5% de bateria. Vamos até o fim, quando acabar, acabou. Cara, e só tem 1 minuto a mais, acabou mesmo. Eu só tenho que te agradecer, cara, louvar a Deus. Foi um papo muito interessante, muito edificante, muito inspirador. Foi sensacional, cara. Você é top. Obrigado, Manu. Valeu pelo convite. Abraço pra você. Ó, vou te Valeu. mandar então, hein? Vou te mandar um convite. Irei. E vou andar de skate aí dentro dessa igreja aí, vou endoidar todo mundo aí. Vai ser uma alegria. Abraço, queridão. Deus abençoe. Valeu, meu querido. Um beijo. Deus abençoe. Obrigado. Valeu, queridos. Todo mundo que acompanhou a gente, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite.
Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito estejam sobre nós por toda a eternidade. Que Deus te abençoe e amanhã estaremos aqui novamente com um outro convidado na live da Hora Nona. Fique ligado, todo dia tem live da Hora Nona. E se você perdeu alguma, você pode entrar no nosso IGTV, estão todas lá, ou entrar no canal da IB Guaranhuns no YouTube e acessar a playlist Live da Hora Nona. Todas as lives estarão lá, ou no meu canal também, Manu Mesa Barba. As que a gente conseguiu salvar, a gente está colocando lá, tá bom? Deus abençoe a todos. E essa semana ainda tem muita gente boa, hein? Amanhã tem pastor Henrique Romero, quinta-feira tem Luiz Saião, e depois é só alegria, muita gente boa, todo dia, 9 da noite. Deus abençoe vocês, fiquem na paz, um beijo.